Nos próximos 20 minutos, você vai descobrir o que realmente acontece quando você guarda ódio no coração. O que acontece quando você recusa perdoar. E por que isso pode custar sua alma eterna. Mas você também vai descobrir algo que vai te encher de esperança. Porque Deus não revelou essas verdades para te condenar. Ele revelou para te salvar, para te dar uma chance enquanto ainda há tempo. Não são minhas palavras. São revelações de uma santa que passou anos sendo arrebatada ao mundo espiritual, que viu com os próprios olhos as consequências eternas da falta de perdão e que também viu a misericórdia infinita de Deus esperando por cada um de nós. Seu confessor documentou tudo. A igreja aprovou oficialmente e o que você está prestes a descobrir vai te chocar, mas também vai te libertar. Conte nos comentários se você já ouviu falar de Santa Francisca Romana. E se este conteúdo tocar seu coração, inscreva-se no canal para conhecer mais verdades que foram guardadas por séculos. Prepare-se, porque a primeira revelação já vai mudar tudo. Primeira revelação: o pecado que parece pequeno. Você conhece aquele ódio que você guarda? Aquele ressentimento que você alimenta todos os dias? Aquela pessoa que você simplesmente não consegue perdoar? Você acha que é pequeno? Você acha que é justificado? Você acha que tem direito? Mas você sabe o que Francisca viu acontecer com almas que morreram com esse chamado pequeno ódio guardado no coração? Ela viu essas almas caindo no inferno, não por assassinato, não por blasfêmia, não por apostasia, por ódio guardado, por falta de perdão. Deixa eu te contar exatamente como isso aconteceu, como Francisca viu, como foi documentado. Era um dia comum em Roma. Francisca estava na capela. Havia acabado de receber a Sagrada Comunhão. E então aconteceu o que acontecia frequentemente com ela. Seu espírito foi arrebatado. Ela viu o momento exato do julgamento particular de várias almas. Almas que haviam acabado de morrer. Almas comuns, católicos, pessoas que iam à missa, que rezavam, que se consideravam boas. E no momento em que essas almas viam suas próprias vidas com clareza absoluta, algo terrível acontecia. Elas viam o ódio. Pequeno, pensavam elas, justificado, acreditavam. Mas agora, na luz da verdade divina, viam a realidade. Aquele ódio tinha envenenado tudo, havia bloqueado a graça, havia fechado o coração para Deus, havia transformado a alma em solo fértil para demônios. Seu confessor, Padre Giovanni Matteotti, anotou estas palavras exatas enquanto Francisca ainda estava em êxtase. Ela chorava copiosamente ao descrever quantas almas se perdiam por pecados que poderiam facilmente ter confessado e abandonado em vida. Quantas almas, padre? Ele perguntou. A maioria, ela respondeu ainda em lágrimas. Das almas que vejo sendo julgadas, a maioria vai para o inferno ou para longos períodos no purgatório. E entre os pecados que as levam lá, o ódio guardado está sempre presente. Sempre. Ódios guardados, ela chamava em suas visões. Rancores alimentados, vinganças planejadas, perdão recusado. E aqui está o que é crucial entender. Aqui está o que Francisca viu que poucos sabem. No julgamento particular, você vê sua vida inteira. Cada momento, cada pensamento, ação, cada palavra, tudo. E você vê do ponto de vista de Deus. Você vê aquele momento em que alguém te feriu. Você vê a dor que sentiu. E isso é real. Deus vê sua dor. Ele não nega. Ele não minimiza, mas então você vê algo mais. Você vê cada vez que alimentou aquele ódio, cada vez que remoeu aquela ofensa, cada vez que planejou vingança, cada vez que recusou perdoar, e você vê as consequências. Você vê como aquele ódio fechou seu coração, como impediu você de amar plenamente, como bloqueou graças que Deus queria te dar, como abriu portas para demônios entrarem, e você vê a verdade terrível. A pessoa que te feriu pode ter pecado contra você, mas você, ao guardar ódio, pecou contra Deus.
e percebe, tarde demais, que aquilo não era pequeno, era mortal. Francisca viu uma alma específica, uma mulher que havia sido traída pelo marido. A dor dela era real. A traição dele era verdadeira. Mas ela guardou ódio por 20 anos. 20 anos alimentando o ressentimento. 20 anos recusando perdoar. E morreu assim. No julgamento, ela viu tudo. Viu a traição do marido, mas agora também viu como Deus havia tentado curá-la 1000 vezes. Viu as graças que ele ofereceu. Viu os momentos em que ele sussurrou: perdoe. Viu como ela recusou. E viu para onde isso a levou. Para o inferno? Francisca perguntou ao anjo que a acompanhava. Não, respondeu o anjo. Ela confessou uma vez, há muitos anos. Mas veja quanto tempo ela ficará no purgatório pagando por esse ódio que guardou. E Francisca viu décadas de sofrimento purificador porque ela não quis perdoar em vida. Você pode estar pensando neste momento, mas a pessoa que me feriu não merece perdão, e você está certo. Ela não merece. Mas ouça com atenção a próxima revelação, porque Francisca viu algo que vai mudar completamente sua compreensão sobre o que o perdão realmente significa e vai te dar esperança. Verdadeira esperança de que você pode ser livre. Segunda revelação, perdão. Não é para quem te feriu. Francisca teve uma visão específica que mudou sua própria vida. Ela mesma guardava ressentimentos. Pequenos, ela pensava. Justificados, ela acreditava. Mas Deus ia mostrar a ela uma verdade que ela nunca havia entendido. Foi durante a Semana Santa. Francisca estava meditando na paixão de Cristo. Seu espírito foi arrebatado e ela viu Cristo no Calvário. Mas não como normalmente imaginamos. Ela viu do ponto de vista dele, sentiu a dor dos pregos, sentiu o peso do corpo pendurado, sentiu a humilhação, sentiu a traição, sentiu o abandono. E então, no momento de maior agonia, ouviu Cristo dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E algo quebrou dentro dela, porque ela entendeu. Cristo não estava perdoando porque aquelas pessoas mereciam. Ele estava perdoando porque ele escolheu amar. E então a visão mudou. Francisca viu Cristo no trono do julgamento. Viu almas sendo apresentadas a ele. Almas que tinham sido profundamente feridas em vida, traídas, abandonadas, humilhadas, destruídas. Almas como você, almas como eu. E o que Cristo perguntava a cada uma dessas almas não era sobre o que sofreram, era sobre se perdoaram. Uma alma específica, um homem que havia sido traído por um amigo íntimo, dizia a Cristo com voz cheia de dor: Senhor, eu fui traído. Ele destruiu minha vida, arruinou minha reputação, tirou tudo de mim. Como o Senhor pode me pedir para perdoar? E Cristo respondeu algo que gelou o sangue de Francisca, algo que ela nunca esqueceu, algo que mudou tudo. Eu não te peço para perdoar por causa de quem te feriu. Eu te peço para perdoar por causa de você. Silêncio. A alma ficou em silêncio e Cristo continuou, e Francisca ouviu cada palavra. O ódio que você guarda não pune quem te feriu, pune você. A vingança que você planeja não destrói seu inimigo, destrói sua alma. Quando você se recusa a perdoar, você não está machucando a pessoa que te ofendeu. Você está entregando sua alma aos demônios. E então, Francisca viu algo que a fez tremer. Ela viu um demônio específico, cuja única missão era alimentar o ódio no coração humano. Esse demônio era diferente dos outros. Não era grotesco, não era obviamente maligno. Ele se apresentava como voz da razão. Você tem direito de estar com raiva, ele sussurrava. Você foi ferido injustamente. Você merece vingança. Não perdoe. Seria fraqueza. E Francisca viu como esse demônio trabalhava. Ele esperava o momento da ferida, esperava a dor ser real, profunda, verdadeira, e então sussurrava:
E quando a pessoa ouvia aquela voz, quando concordava com aquele pensamento, algo acontecia. Uma porta se abria, uma porta pequena no início, quase invisível, mas uma porta, e por essa porta outros demônios começavam a entrar. Seu confessor documentou as palavras de Francisca. Quando a alma vive habitualmente no pecado mortal, os demônios entram nela e a dominam de várias maneiras, que variam segundo a qualidade e a quantidade dos seus crimes. Padre, Francisca perguntou ainda em êxtase, a falta de perdão é pecado mortal? Pode ser, respondeu ele, se for deliberada, se for mantida, se for alimentada. E Francisca viu que era, viu almas sendo dominadas, não possuídas no sentido dramático, mas dominadas, influenciadas, controladas sutilmente. O ódio crescia, a amargura aumentava, a paz desaparecia, a alegria morria, o amor esfriava. E a pessoa nem percebia que estava sendo destruída por dentro, porque achava que o ódio era justificado. Mas então, Francisca viu a esperança. Ela viu que há um caminho de volta. Sempre, sempre. Mesmo que você tenha guardado o ódio por anos, por décadas, a porta da misericórdia está aberta. Mas você precisa tomar uma decisão. Uma decisão que não depende de seus sentimentos, que não depende da pessoa que te feriu merecer ou não. Uma decisão de largar aquele ódio, de parar de alimentar aquela vingança, de parar de deixar aquela pessoa controlar sua alma através do ressentimento. E então vem a pergunta que talvez você esteja se fazendo agora mesmo. Mas como? Como eu perdoo quando a ferida é tão profunda? Quando a dor é tão real? A terceira revelação, e vai te dar uma arma poderosa. Terceira revelação, o poder do nome de Jesus. Esta revelação aconteceu de uma maneira que Francisca não esperava. Era noite. Francisca estava em seu quarto rezando, mas estava sendo atacada. Não fisicamente, espiritualmente. Pensamentos de ódio invadiam sua mente. Ressentimentos que ela pensava ter superado voltavam com força. Desejos de vingança que ela havia confessado ressurgiam. Ela sabia o que estava acontecendo. Eram os demônios. Eles atentavam intensamente, sussurrando pensamentos venenosos. Lembra do que fizeram com você? Lembra como te humilharam? Você tem direito de estar com raiva. Não perdoe. Vingue-se. A tentação era forte, muito forte. E então Francisca fez algo simples. Ela pronunciou o santo nome, Jesus. Apenas isso, uma palavra, um nome. Jesus. Seu confessor, Padre Giovanni, estava presente naquele momento. Ele viu algo extraordinário acontecer. A expressão de Francisca mudou. A agonia que estava em seu rosto desapareceu. Paz a inundou. O que aconteceu? Ele perguntou depois. E Francisca contou o que viu. No momento em que pronunciou o nome de Jesus, ela viu vários demônios. Estavam ao redor dela, em forma quase humana, sussurrando veneno em seus ouvidos. Mas quando ela disse Jesus, algo extraordinário aconteceu. Eles se curvaram, forçados, contra toda a vontade deles, seus rostos contorcidos de ódio, mas curvados. O nome de Jesus os obrigou a se curvar até o chão. E mais, o padre documentou estas palavras exatas de Francisca. Este nome sagrado é para os demônios um novo suplício, que os faz sofrer tanto mais cruelmente, quanto mais a pessoa que o pronuncia avança no amor e na perfeição. Você entende o que isso significa? Quando você pronuncia o nome de Jesus com devoção, com fé, com amor, você não está apenas dizendo uma palavra. Você está causando tormento nos demônios que estão tentando destruir você. Você está exercendo poder sobre eles. Você está forçando-os a recuar. Francisca viu isso acontecer repetidamente. Cada vez que ela ou alguém próximo a ela pronunciava o nome de Jesus com devoção verdadeira, os demônios eram forçados a se curvar. Mas ela também viu algo que preciso te contar. Ela viu que quando pessoas ímpias profanavam esse nome adorável,
Os demônios também eram forçados a se inclinar, mas como que para reparar a injúria? O nome tem poder, poder absoluto, independente de quem o pronuncia, mas o efeito em você é diferente quando você o pronuncia com devoção. Quando você diz Jesus realmente buscando Ele, realmente confiando nele, algo acontece em sua alma. Graça desce, força vem, luz brilha, demônios fogem. Então, deixa eu te dar algo prático agora mesmo. Da próxima vez que você sentir aquele ódio subindo no seu peito, aquele desejo de vingança crescendo na sua mente, aquela recusa de perdoar endurecendo o seu coração, pare tudo e diga apenas uma palavra: Jesus. Não precisa ser em voz alta, pode ser em silêncio no seu coração, mas diga com fé, diga com devoção, diga realmente invocando Ele, Jesus, e veja o que acontece com aquela tentação. Veja como aquele ódio começa a perder força. Veja como aquele desejo de vingança começa a diminuir, não magicamente, não instantaneamente sempre, mas gradualmente, poderosamente, porque você está chamando aquele que tem todo o poder. Você está invocando aquele diante de quem todo demônio tem que se curvar. Você está pedindo ajuda a quem nunca te abandona. E ele responde: sempre. Mas agora eu preciso te mostrar algo mais pesado. Algo que Francisca viu e que precisa ser dito. O que acontece quando você não invoca esse nome, quando você escolhe alimentar o ódio, quando você decide buscar vingança. A próxima revelação é dura, mas é necessária, porque Deus não esconde a verdade de quem Ele ama. Quarta revelação: a vingança de Deus contra quem se vinga. Esta foi uma das visões mais difíceis que Francisca teve. Ela não queria ver, ela implorou para o anjo não levá-la lá. Mas ele disse: você precisa ver, para que possa alertar. E ela foi levada ao inferno inferior. Chegou primeiro um fedor de enxofre, de carne queimada, de podridão. Ela ouviu gritos, blasfêmias, uivos de desespero. E então ela viu uma seção específica, uma prisão dentro da prisão, dentro do nível. E nessa seção estavam almas que em vida buscaram vingança. Não apenas assassinos, não apenas pessoas que mataram fisicamente, mas pessoas que alimentaram ódio, que planejaram vingança, que destruíram reputações, que arruinaram vidas por pura retaliação. Pessoas que disseram: ele vai pagar pelo que fez. Pessoas que dormiram planejando como fazer o outro sofrer. Pessoas que justificavam seu ódio porque tinham sido feridas e agora estavam pagando eternamente. Francisca viu em detalhes terríveis que seu confessor documentou porque ela precisava contar, para alertar, para salvar. Havia uma serpente de bronze, gigantesca, mantida continuamente abrasada pelo fogo do inferno. Seu pescoço se levantava como uma coluna. Sua goela estava escancarada, e dentro dessa goela, fixadas em forma de arco, havia longas e resistentes agulhas, cujas pontas afiadas estavam direcionadas para dentro da garganta do animal. Os demônios pegavam as almas, uma por uma, e lançavam por aquela abertura. As almas caíam gritando, caíam sendo dilaceradas pelas agulhas, caíam para dentro do corpo do monstro. E então, com alicates ardentes de ferro em brasa, os demônios as retiravam, todas dilaceradas, todas em pedaços. E imediatamente, instantaneamente, os pedaços se juntavam novamente, para que o processo pudesse recomeçar, continuamente, sem parar, sem fim, eternamente. Francisca estava tremendo. Lágrimas escorriam de seu rosto mesmo em êxtase. Seu corpo no mundo natural convulsionava de dor ao ver aquilo. Pare, ela implorou ao anjo. Por favor, pare. Mas ele respondeu: ouça o que os demônios dizem a essas almas. Você precisa ouvir. E ela ouviu. Os demônios gritavam com vozes que perfuravam a alma: então é você.
Você que, cego pelas paixões, embrutecido pela sensualidade, desprezou as leis de Deus. Então é você que preferiu a vingança ao perdão, que preferiu o ódio ao amor, que escolheu destruir em vez de restaurar. E as almas não se arrependiam. Elas blasfemavam contra Deus, contra Cristo, contra Maria, contra os santos. Porque no inferno, Francisca viu, não há arrependimento, não há conversão. O ódio que alimentaram em vida se tornou eterno. A vingança que buscaram se voltou eternamente contra elas mesmas. A recusa de perdoar se transformou em recusa eterna de serem perdoadas. Por quê? Francisca perguntou ao anjo, ainda chorando. Por que elas não se arrependem agora? Porque elas veem a verdade agora, respondeu o anjo. Elas veem que rejeitaram a misericórdia 1000 vezes. Veem que Deus tentou salvá-las repetidamente. Veem que tiveram chances incontáveis. E veem que escolheram deliberadamente o ódio em vez do amor. E agora, vendo isso com clareza absoluta, em vez de se arrependerem, elas odeiam mais ainda. Odeiam a Deus por permitir que elas fizessem essas escolhas. A si mesmas, odeiam tudo, e esse ódio é seu tormento eterno. Francisca voltou do êxtase destruída. Chorava copiosamente, seu confessor documentou. Chorava porque muitas dessas almas poderiam ter se salvado. Bastava confessar, bastava perdoar, bastava largar aquele ódio. Mas não largaram, e agora era tarde demais, eternamente tarde demais. Mas aqui está o que eu preciso te dizer agora. E presta muita atenção, porque isso pode salvar sua vida eterna. Para você ainda não é tarde, você está vivo, você está lendo isso, você está ouvindo. A porta da misericórdia ainda está aberta. Aquele ódio que você guarda pode ser confessado hoje. Aquela vingança que você planeja pode ser abandonada agora. Aquela pessoa que você se recusa a perdoar, você pode escolher perdoar neste momento, não porque ela merece, mas porque você merece ser livre. Livre daquele veneno, livre daquelas correntes, livre daquele caminho que leva direto para onde Francisca viu. Pause aqui por respira fundo, porque se essas revelações estão tocando seu coração, deixe seu like agora. Não é sobre números, é sobre fazer essas verdades alcançarem mais católicos que vivem sem saber disso. O algoritmo precisa entender que esse conteúdo é importante, que vidas estão sendo mudadas, que almas estão sendo salvas. E se você ainda não é inscrito deste canal, eu preciso te pedir para se inscrever agora. Sabe por quê? Porque esse tipo de conteúdo, revelações autênticas de santos, verdades espirituais documentadas, está cada vez mais raro. A maioria dos canais católicos está focando em entretenimento leve, em mensagens que não confrontam, em verdades diluídas. Mas aqui você vai encontrar a fé na sua profundidade real, a verdade na sua intensidade completa, a misericórdia e a justiça de Deus em toda a sua plenitude. Inscreva-se para não perder essas verdades e agora respira mais uma vez. Porque a próxima revelação é diferente. Vai te dar esperança, verdadeira esperança de que mesmo que você tenha guardado ódio por anos, ainda há caminho de volta. Quinta revelação. O perdão liberta você do purgatório. Francisca foi levada a um lugar completamente diferente. Não era o inferno, era o purgatório. E a diferença foi imediata. No inferno havia desespero absoluto. No purgatório havia esperança. No inferno havia ódio eterno. No purgatório havia amor crescente. No inferno havia blasfêmias. No purgatório havia orações, mas ainda havia sofrimento. Francisca viu almas no fogo purificador, mas esse fogo era diferente do inferno. O fogo do inferno era negro, sem luz, que queimava, mas não purificava. O fogo do purgatório era vermelho, brilhante, que queimava, mas limpava. E nesse fogo estavam almas, muitas almas que morreram em estado de graça, mas que ainda tinham dívidas com a justiça divina.
almas que tinham pecados não totalmente purificados, almas que precisavam pagar penas temporais. E entre essas almas, Francisca viu algo que a surpreendeu. Muitas almas estavam lá por um único tipo de pecado: falta de perdão, não ódio mortal, não vingança assassina, mas ressentimentos não confessados, mágoas não perdoadas, amarguras guardadas. Francisca viu uma alma específica, uma mulher idosa que havia morrido em estado de graça, que havia se confessado, que comungava, que rezava o terço, mas que guardava um ressentimento contra a irmã por 30 anos, 30 anos de mágoa não perdoada, 30 anos de frieza. 30 anos de recusa de reconciliação. E agora estava pagando. O anjo Rafael, que acompanhava Francisca, explicou algo que ela documentou cuidadosamente. 7 anos de sofrimentos neste purgatório inferior correspondem a uma pena temporal merecida por um só pecado mortal que foi confessado, mas cujas consequências não foram totalmente reparadas. 7 anos. Imagina, Francisca pensou, imagina quantos anos por 30 anos de ressentimento, por décadas de recusa de perdoar, gemidos que ninguém na terra conseguiria suportar. O anjo disse, mas havia algo diferente nesses gritos. Não eram blasfêmias, eram súplicas, não eram ódio, era arrependimento. A alma gritava, se eu pudesse voltar, se eu pudesse ter mais um minuto para perdoar, para pedir perdão, para largar aquele ódio idiota que guardei por tanto tempo. Francisca estava chorando novamente. Ela podia ver o sofrimento da alma, mas também podia ver algo mais. A alma aceitava aquele sofrimento, via a justiça nele, entendia que precisava daquilo. Por que ela aceita? Francisca perguntou. Porque agora ela vê, respondeu Rafael. Vê como aquele ressentimento bloqueou graças. Vê como aquela recusa de perdoar fechou seu coração. Vê como aquela mágoa a impediu de amar plenamente. E vê que precisa ser purificada disso antes de poder estar na presença de Deus. Então ela quer esse fogo, quer essa purificação, mesmo que doa terrivelmente. Porque sabe que depois vem o céu. Depois vem a eternidade em alegria perfeita, mas enquanto isso, sofre. Anos, décadas talvez. E então a alma disse algo diretamente para Francisca, como se soubesse que ela estava ali para testemunhar. Diga a eles, diga aos que ainda estão vivos, diga que o pecado que parece pequeno não é pequeno aqui. Diga para perdoarem, para largarem o ódio, para confessarem, para se reconciliarem. Diga que não vale a pena. Diga que eu daria tudo para ter perdoado minha irmã quando podia. Diga que o orgulho idiota que me manteve distante dela por 30 anos não valia nem um segundo do sofrimento que estou passando agora. Diga para eles não cometerem o mesmo erro. Francisca voltou dessa visão determinada. Ela mesma tinha pequenos ressentimentos, pequenas mágoas, pequenas recusas de perdão. E ela largou tudo, confessou tudo, perdoou, porque viu que aquilo que parece pequeno em vida é enorme na eternidade. E agora eu preciso te perguntar algo. Você tem algum ressentimento guardado? Alguma mágoa não perdoada? Alguma pessoa com quem você está em inimizade? Se tem, hoje é o dia de largar isso. Não amanhã, não na semana que vem. Hoje, porque você não sabe quanto tempo você tem. E esses anos, décadas talvez, que você pode evitar no purgatório, valem qualquer humilhação, qualquer orgulho engolido, qualquer perdão dado agora. Mas talvez você ainda esteja pensando, como? Como eu realmente perdoo? A próxima revelação vai te mostrar, vai te dar o método, o caminho, a forma prática. Sexta, revelação como perdoar o imperdoável. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, mas como? Como eu perdoo quem destruiu minha vida? Como eu perdoo quem me traiu? Como eu perdoo quem abusou de mim? Como eu perdoo o imperdoável? Francisca teve uma visão específica exatamente sobre isso. Foi durante a Sexta-feira Santa.
Francisca estava meditando na paixão, mas dessa vez a visão foi diferente de todas as outras. Ela não viu de fora, ela viu de dentro. Ela sentiu, de alguma forma mística, que ela não conseguia explicar completamente, um vislumbre da dor de Cristo. Não a dor física apenas, a dor espiritual, a dor de ser traído por Judas, a dor de ser negado por Pedro, a dor de ser abandonado pelos discípulos, a dor de ser zombado pelos soldados, a dor de ser rejeitado pelo povo que ele amava. E no auge dessa dor, no momento de maior agonia, ela ouviu Cristo dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E algo quebrou dentro dela, porque ela entendeu algo revolucionário. Cristo não estava esperando sentir vontade de perdoar. Ele não estava esperando a dor passar. Ele não estava esperando aquelas pessoas merecerem. Ele escolheu perdoar. No meio da dor, no meio da traição, no meio da injustiça, ele escolheu. E então a visão mudou novamente. Francisca viu Cristo ressuscitado, glorioso, mas ainda com as chagas. E ele olhou para ela e disse algo que ela nunca esqueceu: se eu perdoei quem me crucificou, você não pode perdoar quem te feriu. Mas, Senhor, Francisca protestou, a dor é muito grande, a ferida é muito profunda. Eu sei, Cristo respondeu. Olha minhas mãos, olha meus pés, olha meu lado. Eu sei o que é dor, eu sei o que é traição, eu sei o que é injustiça. Mas ouça bem o que eu vou te dizer agora. Perdão não é sentimento. Perdão não é esquecer. Perdão não é dizer que o que fizeram foi certo. Perdão não é voltar a confiar imediatamente. Perdão não é se colocar em situação de abuso novamente. Então o que é perdão, Senhor? Perdão é uma decisão de largar aquele ódio, uma decisão de parar de alimentar aquela vingança, uma decisão de parar de deixar aquela pessoa controlar sua alma através do ressentimento, uma decisão de entregar aquela dor a mim, uma decisão de confiar que eu farei justiça no tempo certo, uma decisão de deixar eu curar aquela ferida. Você não precisa sentir perdão para decidir perdoar. Na verdade, muitas vezes a decisão vem primeiro e o sentimento vem depois, gradualmente, com o tempo, com a graça. E então, Cristo mostrou a Francisca, passo a passo, como fazer isso. Primeiro, reconheça a dor. Não negue, não minimize. A dor é real. A ferida é verdadeira. Chore se precisar. Lamente se precisar. Eu choro com você. Segundo, reconheça que guardar ódio não só a aumenta, só a prolonga, só a transforma em veneno que destrói você por dentro. Terceiro, decida entregar aquela dor a mim. Diga: Jesus, eu entrego essa dor a ti. Eu entrego essa ferida a ti. Eu entrego esse ódio a ti. Quarto, decida perdoar. Não porque a pessoa merece, mas porque você merece ser livre. Diga: Jesus, eu decido perdoar. Mesmo que meu coração ainda doa, mesmo que a ferida ainda sangue, eu decido perdoar. Quinto, peça minha ajuda. Porque você não consegue fazer isso sozinho. Ninguém consegue. Diga: Jesus, eu não consigo perdoar por mim mesmo, mas com tua graça eu posso. Ajuda-me a perdoar completamente. Sexto, repete isso todo dia se necessário, porque algumas feridas são tão profundas que o perdão precisa ser renovado diariamente, até que finalmente, um dia, você percebe que conseguiu, que está livre, que aquela pessoa não controla mais sua paz. E sétimo, confesse. Confesse o ódio que guardou. Confesse a recusa de perdoar. Confesse os pensamentos de vingança, porque a confissão quebra o poder do pecado. A confissão traz graça nova. A confissão te liberta sacramentalmente. Francisca ouviu tudo isso, gravou tudo no coração e começou a praticar. E funcionou, não instantaneamente, não magicamente, mas gradualmente, poderosamente. Ela perdoou quem a havia ferido.
Perdoou completamente e sentiu uma liberdade que nunca havia experimentado antes. E então ela passou o resto da vida ensinando outros a fazer o mesmo. Agora é sua vez. Há alguém que você precisa perdoar? Então comece hoje, agora. Reconheça a dor, entregue a Jesus, decida perdoar, peça ajuda e confesse, e veja como Deus vai trabalhar em seu coração. Mas tem mais uma revelação crucial que Francisca viu, sobre o timing, sobre quando fazer isso, sobre por que não pode esperar. Sétima revelação: a porta que se fecha. Esta revelação mudou completamente a urgência que Francisca tinha em sua missão. Ela estava em êxtase, como tantas outras vezes. Mas dessa vez o arcanjo que a acompanhava tinha uma expressão diferente. Não era de paz, era de urgência. Ele levou Francisca para um lugar entre a terra e o além. Um lugar onde ela podia ver ambos. Via almas sendo julgadas. Via algumas indo para o céu, algumas para o purgatório, algumas para o inferno. E então o arcanjo disse algo que gelou seu sangue. A porta da misericórdia está aberta até o último segundo, mas no segundo seguinte fecha-se para sempre. Francisca viu o que isso significava. Viu uma alma que durante toda a vida havia guardado ódio, que havia recusado perdoar, que havia alimentado vingança, mas no último momento, no último segundo de vida, enquanto morria, ela se arrependeu. Verdadeiramente, profundamente, completamente. Jesus, perdoa-me, eu perdoo, eu decido perdoar. E a porta ainda estava aberta, e aquela alma foi salva. Mas Francisca viu outra alma, que também havia guardado ódio toda a vida, que também havia recusado perdoar, e que também, no último momento, quis se arrepender, mas esperou um segundo a mais, um segundo, e morreu. E a porta se fechou. E Francisca viu o terror naquela alma ao perceber que era tarde demais, que a oportunidade havia passado, que a misericórdia não estava mais disponível, não porque Deus não quisesse perdoar, mas porque ela não podia mais escolher. O tempo das escolhas havia acabado, e agora era a eternidade. Eternidade com as escolhas que fez, eternidade com o ódio que alimentou, eternidade com a vingança que buscou, eternidade com o perdão que recusou. O arcanjo olhou para Francisca e disse: por isso você precisa alertar, por isso você precisa dizer a verdade, por isso você precisa gritar se necessário, porque as pessoas pensam que têm tempo, pensam que podem perdoar depois, pensam que podem resolver isso amanhã, mas ninguém sabe quando é seu último segundo, ninguém sabe quando a porta vai se fechar. E depois que fecha, nunca mais abre, nunca. Francisca voltou desse êxtase tremendo. Seu confessor documentou que ela ficou dias impactada com essa visão, porque entendeu a urgência, entendeu que cada dia, cada hora, cada minuto que alguém passa com ódio guardado pode ser a última chance de perdoar, a última chance de se livrar daquele veneno, a última chance de se salvar. Por isso, ela dedicou sua vida a alertar. Por isso, seu confessor documentou tudo. Por isso, essas revelações chegaram até você hoje. E agora eu preciso te fazer uma pergunta muito séria. Quanto tempo você vai esperar? Quanto tempo você vai deixar passar antes de perdoar? Quanto tempo você vai guardar esse ódio? Hoje, amanhã, semana que vem? E se hoje for seu último dia? E se agora for sua última chance? E se a porta for se fechar hoje à noite? Você está disposto a arriscar? Está disposto a apostar sua eternidade na esperança de que vai ter tempo depois? Porque Francisca viu que muitos apostaram e perderam. Não arrisque, não espere. Hoje é o dia, agora é a hora. Perdoe agora, confesse agora, livre-se desse veneno agora, porque você não sabe quanto tempo você tem. E a próxima revelação vai te mostrar exatamente o que fazer. Os passos práticos, a ação concreta. Oitava revelação, o que fazer hoje. Você chegou até aqui. Você ouviu 7 revelações de Santa Francisca Romana sobre vingança e perdão. Agora vem a parte mais importante. O que você vai fazer com isso?
Francisca viu que muitas almas ouviram essas verdades em vida. Muitas foram alertadas, muitas sabiam, muitas entenderam, mas não agiram e se perderam. Não seja uma delas. Hoje mesmo, antes do sol se pôr, antes de dormir, antes de fazer qualquer outra coisa, você vai fazer 4 coisas. Presta atenção, porque isso pode salvar sua alma. Primeira coisa, identifique. Senta num lugar tranquilo, fecha os olhos e pergunta a Deus: Senhor, quem eu preciso perdoar? E deixa Ele te mostrar. Talvez seja alguém óbvio, aquela pessoa que te feriu profundamente e você sabe exatamente quem é. Ou talvez seja alguém que você nem lembrava. Um ressentimento antigo, uma mágoa guardada há anos. Deixa Deus te mostrar e escreve o nome. Não guarda só na cabeça, escreve. Porque escreve, você está começando a processar. Você está tirando isso da escuridão e trazendo para a luz. Segunda coisa, decida. Olha para aquele nome que você escreveu e toma uma decisão. Não uma decisão baseada em sentimento, uma decisão baseada em vontade. Diga em voz alta: eu decido perdoar. Nome da pessoa. Não, eu vou tentar. Não, eu vou pensar nisso. Não, talvez um dia. Eu decido perdoar. Agora, hoje. E se você não consegue dizer isso sozinho, então diga assim: Jesus, eu não consigo perdoar por mim mesmo, mas eu decido, pela minha vontade, perdoar. E peço tua graça para que meu coração siga a minha vontade. Terceira coisa, entregue. Pega aquele papel onde você escreveu o nome e entrega a Jesus. Pode ser simbolicamente, pode ser literalmente, mas diga: Jesus, eu entrego essa dor a ti. Eu entrego essa ferida a ti. Eu entrego esse ódio a ti. Eu entrego essa pessoa a ti. Eu entrego a justiça a ti. Porque você precisa entender algo crucial. Quando você perdoa, você não está dizendo que o que a pessoa fez foi certo. Você não está dizendo que não deve haver justiça. Você está apenas dizendo: eu não vou mais carregar isso. Eu não vou mais ser o juiz. Eu entrego a ti, Senhor, e deixa Deus fazer o que Ele acha certo fazer. Quarta coisa, confesse. Isso é crucial. Marca uma confissão. Hoje, se possível, essa semana no máximo. E quando chegar no confessionário, diz assim: Padre, eu guardei ódio contra nome da pessoa. Por tempo. Eu alimentei ressentimento. Eu recusei perdoar. Eu planejei vingança mesmo que sem pensamento. Eu me arrependo. E eu decidi perdoar. E recebe a absolvição. Porque a absolvição sacramental quebra o poder do pecado, traz graça nova, fecha a porta que estava aberta para os demônios, liberta você completamente. Francisca viu isso acontecer milhares de vezes. Viu pessoas completamente dominadas por ódio, pessoas que não conseguiam nem falar o nome de quem as havia ferido sem tremer de raiva, pessoas que haviam planejado vinganças elaboradas, pessoas que haviam deixado aquele ódio destruir suas vidas. E viu essas mesmas pessoas, depois de fazer esses 4 passos, completamente transformadas, livres, em paz, radiantes, porque o ódio tinha ido embora, o veneno tinha sido expelido, as correntes tinham sido quebradas e elas estavam livres não porque a pessoa que as feriu havia mudado, livres não porque a justiça tinha sido feita, livres porque elas escolheram perdoar, escolheram entregar, escolheram confiar e Deus as libertou. Agora é sua vez. Não espera, não diz amanhã, faz hoje, agora, porque a próxima revelação vai te mostrar exatamente o que está em jogo. Nona revelação: o que você ganha e o que você perde. Francisca teve uma visão dupla. Uma comparação lá a um lado, ela viu uma alma que perdoou. Do outro, uma alma que não perdoou. E viu toda a diferença que isso fez. A alma que perdoou tinha sofrido uma traição terrível. Havia sido abandonada, humilhada, destruída financeiramente. A dor era real. A injustiça era verdadeira. Mas ela escolheu perdoar.
E Francisca viu o que aconteceu. Primeiro, gradualmente a paz voltou, não imediatamente, não magicamente, mas gradualmente. Segundo, as orações começaram a ser ouvidas, porque o ódio estava bloqueando a graça, e agora a graça podia fluir. Terceiro, o amor voltou. A capacidade de amar, de confiar, de se abrir, que o ódio havia matado. Quarto, a alegria retornou. Uma alegria profunda que vem de estar em paz com Deus e consigo mesmo. Quinto, a saúde melhorou, porque Francisca viu que o ódio causa doenças físicas e o perdão cura. Sexto, relacionamentos foram restaurados, não necessariamente com quem feriu, mas com outros, porque a pessoa estava livre para amar novamente. E sétimo, quando essa alma morreu, ela foi direto para o céu, porque não tinha mais dívidas, não tinha mais correntes, estava livre. Francisca viu a alegria naquela alma ao entrar na presença de Deus, viu como ela foi recebida com festa, viu como todas as suas feridas foram curadas instantaneamente, viu como todo o sofrimento foi transformado em glória, viu como tudo, absolutamente tudo, tinha valido a pena. Mas então Francisca viu a outra alma, a alma que não perdoou. Essa alma também havia sofrido uma injustiça, também havia sido ferida profundamente, mas escolheu guardar ódio. E Francisca viu o que aconteceu. Primeiro, a paz desapareceu. Ansiedade, insônia, inquietação constante. Segundo, as orações pararam de ser ouvidas, porque o ódio bloqueava tudo. Terceiro, o amor morreu. A capacidade de amar, de confiar, de se abrir, tudo morreu. Quarto, a alegria desapareceu, a amargura tomou conta, cinismo, dureza de coração. Quinto, a saúde piorou, doenças vieram, o corpo começou a falhar, porque o ódio é veneno. Sexto, relacionamentos foram destruídos, não só com quem feriu, mas com todos, porque a pessoa estava cheia de veneno. E sétimo, quando essa alma morreu, foi direto para o purgatório, não para o inferno, porque tinha morrido em estado de graça técnico, mas para o purgatório. E Francisca viu quanto tempo aquela alma ficou lá. Décadas, décadas de sofrimento, décadas de purificação. Tudo porque não quis perdoar em vida. Francisca viu a agonia naquela alma, viu o arrependimento, viu como ela gritava: se eu pudesse voltar, se eu tivesse perdoado, que idiota eu fui. Viu como todo aquele tempo de sofrimento podia ter sido evitado, como aquele sofrimento na terra podia ter sido evitado também. Tudo podia ter sido diferente, se ela tivesse escolhido perdoar. E então o arcanjo disse a Francisca: vê a diferença? Vê o que se ganha com o perdão? Vê o que se perde sem ele? E agora diga, vale a pena guardar ódio? Vale a pena recusar perdão? Vale a pena trocar paz por amargura? Vale a pena trocar alegria por ódio? Vale a pena trocar céu por purgatório? Vale a pena? Francisca sabia a resposta. Não, nunca, jamais. Não vale nem um segundo. E agora você também sabe. E a pergunta é, o que você vai fazer com isso? Vai escolher paz ou amargura? Alegria ou ódio? Liberdade ou prisão? Céu ou purgatório? A escolha é sua, mas escolhe agora, porque a última revelação vai te mostrar a verdade final que Francisca viu. 10ª revelação. O amor de Deus esperando. Esta foi a última visão que Francisca teve sobre esse tema, e foi a mais bonita. Francisca estava cansada. Havia visto tanto sofrimento, em tanto purgatório, tanto inferno, tanta dor, e perguntou ao arcanjo: Senhor, por que Deus permite tanto sofrimento? E o arcanjo levou ela para um lugar diferente, levou ela para o céu, e lá ela viu Cristo, mas não Cristo sofrendo, Cristo glorioso. E ele olhou para ela com amor infinito nos olhos e disse: você viu o inferno, viu o que acontece com quem escolhe o ódio, você viu o purgatório, viu o que acontece com quem não perdoa em vida. Você viu a justiça, agora vê a misericórdia.
Então Cristo estendeu suas mãos, e Francisca viu as chagas, ainda lá, ainda abertas, mas gloriosas. E Cristo disse: Você acha que eu quero que alguém vá para o inferno? Você acha que eu quero que alguém sofra no purgatório? Você acha que eu gosto de ver minhas criaturas em dor? Francisca, eu morri para que ninguém tivesse que ir para lá. Eu sofri para que todos pudessem ser salvos. Eu dei meu sangue para que todos pudessem ser perdoados. E agora eu estou aqui, esperando por cada alma que guarda ódio, esperando por cada pessoa que recusa perdoar, esperando por cada coração que está preso em amargura, esperando com braços abertos, esperando com misericórdia infinita, esperando com amor que nunca acaba. E tudo o que eu peço é que eles venham, que eles larguem aquele ódio, que eles escolham perdoar, que eles confiem em mim, e eu vou curá-los, eu vou libertá-los, eu vou transformá-los, eu vou amá-los para sempre. Mas eles precisam escolher. Eles precisam vir, eles precisam largar. E o tempo está passando. Então diga a eles, Francisca, diga que eu estou esperando. Diga que a porta está aberta. Diga que nunca é tarde demais enquanto eles estão vivos. Diga que eu os amo, mais do que eles podem imaginar, mais do que eles podem entender, com amor eterno, com amor que não desiste, com amor que não acaba. Diga a eles. E Francisca voltou desse êxtase radiante, porque entendeu que Deus não quer condenar ninguém. Ele quer salvar todos, mas Ele deu livre arbítrio e Ele respeita nossas escolhas. Então a escolha é nossa. Escolher ódio ou amor, vingança ou perdão, amargura ou paz, inferno ou céu. E Ele está esperando para ver o que vamos escolher. Esperando com braços abertos, esperando com misericórdia infinita, esperando com amor eterno. Agora você sabe, você conhece as 10 revelações de Santa Francisca Romana sobre vingança e perdão. Você viu o inferno que espera quem escolhe vingança. Você viu o purgatório que espera quem não perdoa. Mas você também viu a misericórdia infinita de Deus esperando por você. E isso muda tudo. Porque Deus não revelou essas verdades para te assustar. Ele revelou para te salvar, para te preparar, para te dar uma chance enquanto ainda há tempo. Francisca chorou ao ver essas coisas. Chorou de dor pelo sofrimento, mas também chorou de alegria pela misericórdia. E agora ela está no céu, intercedendo por você, orando para que você faça a escolha certa. A escolha de perdoar, a escolha de largar o ódio, a escolha de confiar em Deus. Então eu te peço, com todo o amor do meu coração, com toda a urgência que essas revelações merecem, confesse-se, perdoe, recomece. Não importa o que você fez, não importa quanto ódio você guardou, não importa há quanto tempo você está preso nisso. Hoje pode ser o dia da sua libertação. Hoje pode ser o dia em que você finalmente se livra daquele peso. Hoje pode ser o dia em que você começa a viver de verdade. Porque quem vive com ódio no coração não está realmente vivo. Está preso, amargurado, envenenado. Mas você pode ser livre. Cristo está esperando por você com braços abertos. A confissão está disponível. A graça está fluindo. A porta da misericórdia está aberta. Mas não estará aberta para sempre. Então vem agora, hoje, neste momento. Identifique quem você precisa perdoar. Decida perdoar. Entregue tudo a Jesus e confesse. E veja como Deus vai transformar sua vida. Nos comentários, compartilhe. Existe alguém que você precisa perdoar. Você não está sozinho nesta jornada. Conte sua história. Porque quando você compartilha, você dá o primeiro passo para a liberdade. Se este conteúdo mudou algo em você, se essas revelações tocaram seu coração, compartilhe com alguém que você ama. Alguém que também está preso no ódio. Alguém que precisa ouvir isso. Alguém cuja alma pode ser salva por essas verdades. Se ainda não é inscrito,
Junte-se a esta comunidade, inscreva-se e ative o sininho. Aqui você encontrará mais revelações de santos que foram guardadas por séculos, mais verdades espirituais que poucos conhecem, mais caminhos para a santidade. E lembra, a misericórdia de Deus é infinita, mas o tempo não é. Então não espera. Perdoa agora, confessa agora, liberta-te agora, porque Cristo está esperando por você, com amor eterno, com braços abertos, com misericórdia infinita. Que a misericórdia de Deus te acompanhe todos os dias. Que Santa Francisca Romana interceda por você e que você tenha coragem de perdoar e ser livre. Até breve.